Eu tava andando aí esses dias na cidade, há algum tempo atrás, né? E encontrei um ex-cooperador de jovens. E aí conversando com ele sobre a congregação, porque ele foi, como dizem, né, do tempo da minha mocidade. E ele tinha, né, tava com a sua esposa naquela época, com a família, tudo normal. E eu vi que a esposa dele conversou comigo na saída do culto, né? Tava lá nós entre os moços. E ela falou que ela tinha vontade de cortar o cabelo, irmãos, porque ela tinha aquele padrão, né? O cabelo comprido, não cortava o cabelo. A roupa, sempre a mesma roupa, vestido longo. Então, como ela era esposa de um cooperador de jovens, aí você vê que isso pesa um pouco mais essas observâncias, né? E eu vi que ela reclamou. Daí logo depois de um tempo, ela se separou, enfim, arrumou um outro marido, houve o divórcio, né? Aí eu encontrei ele pra rua e ele falou pra mim assim: irmão, eu tava congregando normal, eu tava indo na igreja, só que eu fui, ele até me contou aqui, vou falar o lugar porque assim talvez a pessoa que fez isso pode até lembrar, ou pessoas assim nesse alto escalão às vezes não lembra nem o que faz, nem o que fala, é tanta gente para eles resolver, para eles reclamar da vida que se leva dentro da igreja, cortar a liberdade, que nem lembra. Mas era numa comum aqui da cidade de Cerqueira César, chamada Nova Cerqueira. E ele falou que ele estava congregando lá, né? Nessa época tinha um outro cooperador lá que é apelido de Branco, irmão Branco. Mas como ele estava congregando e o povo se indagando, perguntando, porque né, logo em seguida ele já perdeu o ministério de cooperador de jovens. Perguntando sobre isso, porque né, teve a separação, então ele não podia mais ser cooperador de jovens. Diga-se de passagem, talvez dos que eu vi, observei, de amor, de atenção à mocidade, saindo, conversar com a mocidade, de humildade, o melhor que eu já vi. Aí ele disse que estava congregando esse cooperador de jovens falando pra mim, tá, irmãos? Falando pra mim, não é que alguém falou. Ele falou assim, olha, eu tava lá, mas veio o Gilson Scarcelli, que hoje ele é ali do Conselho de Ancião, lá do Brás. Foi tempo ancião aqui em Avaré, né? Agora mudou-se mais perto lá, da cúpula, digamos assim. E inclusive aqui na região, no meu caso, por exemplo, levaram para ele, passou para ele. Eles não usam muito fazer isso lá em Itaí. Passou para ele porque a explicação que alguns dá é que ele era talvez o mais velho aqui da região, não sei, assim, da região que entre a cidade, Avaré e Cerqueira que é próximo, mas o mais velho aqui da região é o Davi, irmão Davi ali de Itaí, né? E só que não levaram para ele, enfim. Aí o Scarcelli estava atendendo o culto lá e ele falou para mim que começou a jogar indiretas para ele. Porque funciona assim, eles dizem que não é, dizem que a pregação caiu essa, foi revelado. Mas não, ele veio de lá, provavelmente pela conversa dos irmãos que tal, porque tirou a liberdade dele, né? Porque a esposa que largou, a esposa que foi, né? Não sei se já estava com outro, não sei, isso eu não sei. Mas por que tirou a liberdade dele? Então o que aconteceu? O Gilson Scarcelli veio para explicar isso, eu acho. Mas ele sentado lá, no dia, esse tipo de coisa fica muito estranha, porque não tem uma conversa com a pessoa, diálogo. Fala, hoje a gente vai explicar lá pro povo por que que você saiu, por que que você não tá mais com o cargo. Sabe, aquilo de viver entre irmãos, ser irmão mesmo, verdadeiro. Que irmão é esse fajuto? Só pensa na placa, né? É estranho, porque daí ele subiu lá, foi lá e ficou jogando indireto, que pregou a palavra sobre o divórcio. E ele falou assim, e ele falava assim, gesticulava, e olhava pro meu lado ali, e ele falou assim, eu já sei tudo aquilo, eu não estava questionando nada, eu estava na minha. Mas ele foi lá e começou a falar sobre divórcio, pela situação, vocês entenderam? E Gilson Scarcelli é uma pessoa que falou que, quando eu perguntei do meu caso para ele, que depois ele correu, né, fica como se eu tivesse liberdade de receber ainda, porque eles nunca têm uma resposta assim, do que fez ou por que fez isso daquilo. Vem lá de trás, quando o cooperador de jovens, quando o encarregado que era da cidade tinha um problema com a esposa e descontava da minha família. Eu com 12 anos, eles me perseguiam a vida inteira, depois veio se seguindo para atacar meus pais, veio passando aquilo para outros, fofoca, conversinha. Então a CCB nunca foi um lugar para mim, porque não vivem em igreja nem entre o ministério. Cláudio Marsola tirou ele lá, ninguém falou antes, falou com a família, deu explicação. Eles só vão assim, empurrando. Aí vem aqui alguém justificar, não é porque ele tá velho, é porque ele tá doente. É porque
né? É assim que funciona, quando não tá velho eles tiram. Mas o povo não consegue colocar na cabeça que isso não é igreja de Cristo. Tirar uma pessoa assim, sem mais nem menos, fez isso com, olha, o conselho de ancião que se vive como igreja, fez isso com o próprio presidente. Imagina os pequenos. Cuidado onde você coloca seu filho, tá? Cuidado onde você deixa seu filho. Aí fala assim, não, mas não é a CCB, é os homens. Veja bem, Gilson Scarcelli falou isso também pra mim. Não, mas o que fizeram com você é os homens, irmão, não pode olhar, não é a igreja. Aí, né, ele mesmo, um dia quando eu falei que quem fez isso comigo jogava indireta, aquela falação, sabe? E a pessoa às vezes chora, a irmandade fica do lado dele. Esses dias eu falei com o irmão, falei, quem vê, né? Quem vê a pessoa. Aí ficava jogando indireta, eu falei pro Gilson, e o Gilson corrigiu no dia de uma das reuniões que fez comigo, corrigiu essa pessoa. Só que o próprio Gilson Scarcelli fez isso com esse ex-cooperador de jovens. O próprio Gilson Scarcelli leu uma pregação sobre o divórcio por causa do fato que estava acontecendo, pra, sabe, não para explicar para a igreja com amor ou falar sobre o assunto. Usou uma pregação, falasse sobre o assunto, pregasse outra coisa, desse uma explicação, pregasse uma outra coisa. Mas não foi ler uma passagem sobre isso para depois ficar, sabe? E aí o cooperador de jovens, esse ex-cooperador de jovens não voltou mais. Ele vive a sua vida aí. Eu encontro ele falou que Deus ama todo mundo agora. Ele falou assim, olha, não é igual eles pensam, não. Deus ama todas as pessoas, essas raivas que eles têm, essas coisas que eles fazem. É o pensamento dele agora. Pelo menos ainda ele pensa assim. Não foi tirar a vida, né? Porque é o que muitos gostam de ver. Olha, você acredita que tem gente dentro da congregação que gosta de ver que uma pessoa entrou em depressão e tirou a vida? Porque fala assim, esse estava largado da graça, do caminho aí. Olha lá o que aconteceu com quem larga a graça. Mas não vê a perseguição imunda dos seres humanos que está ali dentro, se passando por santos, mas são fariseus e não conseguem enxergar isso dentro deles. Não se enxergam. É uma pena. Nossa, o que eu passei, eu tenho que agradecer a Deus a todos os dias para mim ter tido essa luz do que eu estava, no meio que eu estava. Eu congreguei lá em Marília, porque eu vi que os irmãos lá já vêm de uma tradição totalmente diferente dessa região aqui, do Amorim, do Luiz Amorim, que é um ancião antigo, que já vinha de outra igreja com teologia, então ele passou uma outra coisa para os irmãos, viviam como igreja e assim seguiu como, né, uma tradição ali. Eu fui lá e visitei, é diferente. Mas vamos falar assim que é a CCB original? Não é, porque lá no Brás, olha quem está lá. O próprio Gilson Scarcelli é um ancião do conselho, fez isso aqui. O que ele fez comigo? Ele não deu nem resposta do meu caso. Se eu tivesse falado assim, você não é para tocar, irmão, porque você tem um canal, porque você fez isso aqui, porque... Mas não, ele sumiu. E essa semana que vem eu quero demonstrar para vocês o perigo. Durante essa semana a gente vai fazer uns vídeos aqui. O perigo que continua sendo. Não saia desse canal, se inscreve aí, você compartilha até esse vídeo aqui com a gente para ter mais visualização assim. Eu não fico pedindo essas coisas não, irmão, mas eu quero que vocês vejam, pra gente ajudar mais pessoas. Vamos continuar aqui. Então ele falou isso daí e falou que são pessoas que fazem isso. Agora eu quero usar um outro exemplo pra você. Eles falam que não é Deus, que são pessoas, não é a CCB na verdade. Ele nem fala Deus, eles falam que não é a CCB, não é a obra, né? Eles dividem o conselho, eles dividem CCB, templos, conselho de ancião e irmandade. É sempre dividido. Isso é o viver da igreja, isso é a obra deles. Porque quando o negócio aperta pro lado deles, eles jogam que é do povo, que o povo fazia errado. E o povo também é aquela coisa, aquela submissão, porque quando sente algo que está vindo pro lado deles, falando da sua denominação querida, eles jogam que são, que isso os homens, né? Mas os homens, eles recebem a revelação de Deus, eles são guiados por Deus, dizem. Como é que faz essas coisas? E aí, irmãos, eu tento, assim... às vezes fazer uns vídeos um pouco mais pausado, mais técnico, mas quando eu começo aqui, do nada eu resolvo, vou fazer um vídeo sem corte, sem ficar, né, pensando no que eu vou falar, e sai, tá em mim mesmo, né? Então, aí eu quero usar um exemplo. Eu vi um vídeo hoje de uma mulher falando que estão vendendo véu a R$400. R$400, hein? Meu Deus, que véu é esse? Quantas cestas básicas dá pra comprar? Umas 3? Dependendo do lugar aí, talvez. As coisas sobem e abaixam, aqui a região, depende da região. A pessoa tá comprando um véu de R$400, só que essa mulher usa o vídeo aí, eu vou pôr o vídeo pra vocês aqui agora.
ela fala como se fosse a CCB vendendo esse véu. São pessoas. Vou colocar aqui e a gente volta para comentar. Vem cá que eu descobri assim, ó, uma fofoca quente da igreja CCB, da seita Congregação Cristã do Brasil. Sim, é uma seita. Se você não aceita, problema é seu. Você é igual aquele que é corno, que sabe que é corno e não quer assumir o chifre, ok? Então, eu descobri que essa seita está vendendo véu. Véu é aquele pano que as mulheres colocam na cabeça, a quase R$400. Veja que absurdo, ok? E quem não tem condições de comprar esse véu? Sempre tem aquelas famílias mais carentes, mulheres mais pobres que não têm condições de comprar, de como que fica? Coloca qualquer coisa na cabeça? Ou é uma disputa de moda, quem vai com o véu mais lindo, mais maravilhoso, mais cheio de detalhes, mais bordado, mais isso, não sei o que, das mulheres? Será que é uma disputa quem vai com o véu mais bonito na igreja? Será? Ou será que Jesus vai ver lá quem está com o véu mais lindo, né, por cima da cabeça lá? Isso é um ensinamento, um dogma de uma seita, né? Porque é bem antibíblico, é totalmente antibíblico esse pano colocar na cabeça. Usa um passagem do Velho Testamento, usa um texto do Novo Testamento mal interpretado, né? Para justificar o uso do véu nas mulheres. Mas afinal, o que você acha disso? É um absurdo, né? Vendendo véu a R$400, a quase R$400, um absurdo isso. Isso é coisa de seita, né? E não adianta você ficar brabinho aí, né? Como eu já falei, você é igual a corno que tem o chifre e não quer assumir. Então não adianta ficar bravo ou brava aí, né? Vocês CCBanos. Enfim, são pessoas. Não é a CCB que está vendendo, não é lá o ministério que está vendendo. Um véu a R$400. Só que tem pessoas da CCB que fazem parte daquilo que se diz igreja, que compra. Tem quem venda, sendo o que frequenta a igreja, a denominação. E a liderança? O que a liderança ensina sobre isso? O que ela já ensinou sobre o uso do véu, sobre uma tradição de usos e costumes, que, como disse o próprio ancião lá no Braz, né, que falou que são modos e costumes lá no Braz. Então, antes de você me criticar, fale com esse ancião lá no Braz, que eles não falaram contra ele, porque eles não conseguem falar contra ele, porque ele falou a verdade, que foi o Valdir de Matão. Então, o véu está vendido por pessoas dentro da denominação que é um usos e costume, por R$400. E não é a CCB, tá certo? Eu tô corrigindo aqui, a mulher errou. Não é a CCB, mas são pessoas que estão dentro de uma denominação, seguindo os parâmetros obrigatórios, seguindo seus modos e costumes, suas disciplinas, que não é doutrina bíblica, assim. Não é uma doutrina bíblica para salvação. Se você for dentro da igreja sem o véu, você vai ser salvo. Fale o que quiser falar, mas a Bíblia tem respaldo para isso. A palavra de Deus tem respaldo para isso. Aí o véu é R$400. Meu Deus. Não é a CCB que está vendendo. O vídeo está errado aí. Mas são pessoas que estão ali dentro ali. E talvez o ministério nem fale nada sobre isso. Nunca fala sobre esses ganhos em cima das coisas ali. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Existe uma diferença. A obra de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo para com a humanidade e uma denominação religiosa. Homens o tempo todo pensando em si. Diz que faz pela obra de Deus, como Gilson Scarcelli tenta explicar. Mas ele mesmo não consegue explicar o que faz uma igreja de luxo na Bahia, de luxo como sede de receber pessoas, receber os irmãos, para Deus o melhor, enquanto o interior da Bahia, na qual eu recebi aqui minha visita de familiares de lá, né, daqueles irmãos, vocês não fazem ideia quão grande é a necessidade, não fazem ideia. Eu vou parar por aqui, que eu vou me estender. E talvez eu fale coisas demais até, que por enquanto não dá para falar. Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve nesse canal, conheça o Instituto Medita Fé, né? E peço a Deus que abençoe a todos nessa vida, na qual busca verdadeiramente o Senhor. Abençoa esses, porque muitas vezes não sabem o que fazem. São enganados por falsos líderes, na qual muitas das vezes ensinam um caminho que não é teu, Senhor. Mas faça com que eles acordem. Querem estar congregados aonde quiser, mas que seja em espírito e em verdade. Adoração a Ti, somente a Ti. Paz e graça verdadeira no coração de todos.